Chat. Então, vamos começar aí a nossa aula. 28/10. Vou só destravar aqui. Pronto. Boa noite, Ayrton. Então, vamos lá. Vamos começar, né? Nosso conteúdo aí, a gente seguindo o nosso cronograma. Estamos terminando o nosso conteúdo-chave aí, principal, o conteúdo 1, que é a introdução e conceitos fundamentais. Então, hoje vamos falar sobre tensão, tá? Mas da metade para o final da aula, vamos fazer bastante exercício. Então, peguem lápis, calculadora, papel aí, que a gente vai fazer bastante exercício. No dia 30, eu vou postar um vídeo, tá? Síncrono para vocês lá naquela pasta seguindo. Ele vai aparecer depois do fórum. E também vou postar uma parte de uma aula teórica, né? No dia 2, que é na terça-feira, a gente não tem aula. Então, o que eu vou fazer? Vou postar um vídeo mais curto, com a parte teórica, introdutória de estática dos fluidos, para que na quinta-feira, quando a gente volte, né, a gente já comece o nosso conteúdo 2, que é o conteúdo de estática, certo? Que é aí no dia 2/4/11. Tranquilo, pessoal. Não esqueçam não de ir lá no fórum. Esses fóruns valem os nossos extras, né? Então, tem lá, é sobre o conteúdo, esse conteúdo que a gente vai falar hoje, mas tem um artigo também, né? Como se vocês necessitassem de uma para leitura, e a aula de hoje também já vai ajudar bastante vocês a responderem lá. Então, sobre o que falamos na aula passada, fazendo aquela breve revisão, né? Falamos do campo de velocidade, né? Que nesse campo vetorial a gente vai precisar de módulo da direção e que a gente tem as coordenadas espaciais e cada componente, né? O V e X em função de X, Y, Z e T. E a gente vai seguir falando disso hoje, porque a gente vai falar de tensão, como calcular a tensão. A gente precisa observar esse campo de velocidade, compreender como essa velocidade varia, e isso é bem importante para os nossos próximos assuntos. Falamos também das formas, né, dos modelos de escoamento e que eles podem ser visualizados, né, quanto à linha de trajetória, do tempo, de emissão e de corrente. E finalizamos com a classificação. Falamos de todo tipo de classificação que pode ocorrer quanto ao escoamento do fluido. Então, ela pode ser uni, bi, tridimensional, classificando isso espacialmente, né? Uniforme ou não uniforme, se há ou não uma variação da velocidade, permanente ou não permanente, quando a gente tem ou não essa variação das propriedades ao longo do tempo em um determinado ponto. Falamos também que o escoamento ele pode ser interno, o escoamento interno ainda tem uma subclassificação, que é o forçado e não forçado, e quando ele está ou não totalmente preenchido de fluidos. Falamos também dos canais abertos, né, que é o escoamento livre, não forçado, e do externo. Um ponto bem importante da aula foi também quando tratamos sobre a compressibilidade do escoamento. Falamos que um gás ele pode escoar de forma incompressível. Quando falamos do golpe de Ariete, eu demonstrei o golpe de Ariete, mostrei um vídeo, ressaltei essa importância de a gente conhecer sobre a compressibilidade do fluido e do escoamento, para que a gente entenda como vai se dar, né, e as variáveis, os fenômenos indesejados que podem ocorrer, né, como o golpe de Ariete, citamos também a cavitação. E, por fim, na classificação, aí, uma das mais importantes das classificações do escoamento, que foi quando tratamos do fluido viscoso. Todo fluido é viscoso, e ele pode ser subclassificado aí como um escoamento laminar, transiente ou turbulento, por meio do número de Reynolds, que é um dos números adimensionais, dos parâmetros, uma variável adimensional mais importante da mecânica dos fluidos, né, onde ele fez uma relação das forças de inércia com as forças viscosas, né, a forma geral aqui de Reynolds e a reduzida, e classificou esse escoamento. Se em tubos, até 2.000, o número de Reynolds resulta em um escoamento laminar, entre 2.000 e 4.000 transiente, a partir de 4.000 turbulento. Se esse escoamento ocorre em placas, ele é classificado como turbulento acima de 5 vezes 10 a 5.
E acabamos assim a nossa aula da semana passada. E hoje, não esqueçam do fórum, tem uma atividade extra lá no fórum. Pessoal, eu computo, já comecei aqui, ó, já tem uma planilha aqui com todos os extras que a gente faz em sala. Então, só para mostrar para vocês que não é balela, vocês ganham sim todos os extras, tanto os extras feitos em sala de aula, né, quanto os formulários que eu passo, quanto os fóruns. Então, façam, participe, que esse pontinho aí, por mais que sejam décimos, eles vão ser somados, sim, na nota de vocês. Eu somo por unidade, certo? Não deixe para somar no final. Então, acabam os extras da primeira unidade, na nota da primeira unidade eu vou lá. Semana que vem também eu já libero para vocês o questionário, certo? E só aí para estimular vocês a fazerem, a participarem, lembrando que ocorre em sala, ocorre depois, então fiquem sempre atentos ao CIGA, que é o nosso meio de troca, o nosso meio de comunicação também, é onde eu vou estar postando tudo isso. Além dos vídeos, né, que eu falei que eu vou postar aí na sexta e no sábado para vocês. As aulas são de exercício, para vocês reforçarem, até porque a gente só se vê de hoje a 8, né? Mas não esqueçam, tira um tempinho, aproveita um tempinho aí para estudar nesse delay que a gente vai ter da disciplina de hoje até quinta-feira que vem. Começando o nosso conteúdo de hoje vamos falar das forças sobre um fluido. Existem aí estão as 5 principais forças, né, que podem ocorrer sobre um fluido, né, as forças de campo, vou falar mais dessa, mas tem também as forças viscosas, né? A viscosidade refere-se à resistência, à deformação, ao atrito, as forças de superfície também, que a gente vai tratar bastante aqui na disciplina. Existem as forças elásticas, que são aquelas resultantes a sistemas que escoam a altas velocidades, e as forças de coesão, devido às forças de coesão intermolecular, né, oriundas geradas aí por meio da tensão superficial do fluido. E as duas mais importantes, né, como eu disse, são as forças de campo, né, dessas 5 são as forças de campo, são as forças que agem através dessas partículas, e elas vão depender do volume desse corpo, né, por exemplo, a gravitacional e a eletromagnética, né, não será o nosso foco, né, agora, nosso foco agora será nas forças de superfície. Então, se existe um contato entre essas partículas, né, se existe esse atrito, se existe esse contato, essas forças geram tensões, né, que eu vou falar desses 2 tipos de força, esses 2 tipos de tensões geradas. A primeira delas, né, que é a que a gente vai tratar na aula de hoje, né, é a tensão cisalhante. Então, se é gerada aí uma força tangencial em uma determinada área, se a gente tratar aí de uma área infinitesimal, é gerada, então, essa tensão cisalhante ao fluido. Se aplicada aí uma força normal em uma determinada área, né, gera-se, então, uma tensão normal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a tensão cisalhante, a gente vai aprender como é que se quantifica essa tensão cisalhante quando gerada, né, por meio de uma força tangencial. É isso que vai fazer com que o fluido se mova. E na aula, né, que envolve estática dos fluidos, vamos tratar das tensões normais, lembrando que, né, se um dos nossos pontos lá nas aulas anteriores, falamos que o fluido ele se deforma continuamente sobre uma quando gerado nele essa tensão cisalhante. Se eu não tenho tensão cisalhante, se a minha tensão cisalhante é 0, significa que ele vai estar em repouso, e aí na parte de estática dos fluidos vamos tratar dessa tensão normal. Tá? Mas hoje vamos nos ater aqui à tensão cisalhante, que é aquela tensão, né, tangencial, né, gerada tangencialmente à face desse corpo. Tensão normal, que vamos tratar depois, é aquela que vai agir perpendicularmente à face do corpo, como já mostrei naquela outra imagem. Gente, perguntas, falem, não fiquem com dúvida, podem interromper. Levanta a mão, abre o microfone, fala no chat, fiquem à vontade. Então, a gente vai ter, para cada face, né, para cada eixo, assim, melhor dizendo, 2 forças cisalhantes,
Então, a gente vai ter aqui uma força cisalhante em Y, uma força cisalhante em Z, né, e uma força aqui normal, né, em X, que vai gerar, né, para o Y, uma tensão cisalhante, uma tensão cisalhante em Z e uma tensão normal em X. Né? Significa dizer que a minha tensão cisalhante aqui, ela está no plano X atuando na direção Y, aqui no plano X atuando tangencialmente na direção Z, e aqui normal em X na direção X. Se a gente pensar em todas essas dimensões, X, Y e Z, a gente vai ter para, aqui o exemplo que eu já dei, né, que era no eixo X, nas direções Y, Z e X, mas para cada um, se a gente analisar cada um dessas direções, em X, Y e Z, observem que a gente vai ter uma, duas, três tensões normais, né? Uma para cada eixo aí, e duas cisalhantes para cada eixo. Nesse caso Z, aqui a gente vai ter em Y e aqui em X. Se a gente está falando ainda de fluido movimentando, cisalhando, movimentando continuamente, trataremos hoje dessa tensão cisalhante. Tudo bem até aí? Pode seguir? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode seguir, professor. Obrigada. Alguém levantou a mão ou só... Não. Para explicar, né, para a gente voltar e entender como a gente vai calcular essa tensão cisalhante, a gente volta à experiência das duas placas. Então, vamos pensar aqui que inicialmente a gente vai ter um elemento fluido aqui em repouso, né? Essa placa está fixa, essa está ainda em repouso. A gente tem aqui Y, a gente tem X, e a minha partícula está aderida nessa superfície. Quando sobre uma ação dessa força tangencial, essa placa superior, ela vai se mover a uma determinada velocidade. Né? Lembrando do princípio da aderência, a minha partícula que antes estava aqui no ponto M passa para o ponto M', porque ela vai... Meu Deus, já as palavras estão sumindo, viu? Porque ela vai aderir a essa superfície e assumir, a palavra era assumir, e assumir a velocidade dessa placa. Então, ela passa pro ponto M, do ponto M para o ponto M', né? Essa aqui vai ficar fixa, essa placa está fixa, e a gente vai ter aqui um ângulo de deformação, né? Depois que o fluido se movimenta. Se isso continua aqui acontecendo, essa partícula vai passar do M' para o M duas linhas, né? Eu vou ter aqui duas vezes o deslocamento e ela vai seguir se deformando, se movimentando. E o que é que eu quero dizer com isso? É aí que a gente vai chegar no conceito de taxa de deformação. Como é que a gente calcula esse gradiente de deformação do fluido ao se movimentar? Pois a gente vai precisar dele para calcular essa tensão cisalhante. Então, a gente segue na experiência das placas, né? Que é a mesma imagem, só para a gente verificar esse intervalo de tempo, né? Então, a gente vai ter essa força gerada, a gente vai ter uma velocidade, um fluido que se movimenta, né? Do instante t mais ΔT, e ocorre esse deslocamento das partículas. Então, essa tensão aqui, né, ela vai ser aí a variação, devido a essa variação da força aplicada nessa placa superior, né, gerada aí por uma determinada área. E se a gente for demonstrar isso, né, fisicamente, matematicamente, a gente pode descrever esse deslocamento da partícula. Vamos pensar nessa partícula aqui, a bolinha aqui que eu desenhei, que está em M, e ela vai para M'. Essa variação aqui de posição, esse deslocamento, né, dl, ele vai ser igual a dv, né, a velocidade que a placa se movimenta, vezes dt, né, ao longo do tempo. Mas se observarmos também, esse deslocamento sofrido de M para M', ele pode ser dado também como a tangente desse ângulo aqui de deformação, né, que vai ser
a variação aqui angular, né, igual a dl, né? dl é essa variação aqui, o deslocamento deste ponto para este, dessa partícula, dividido pela variação de y. Antes desse fluido se deslocar, né, se movimentar, eu tinha esse y aqui em amarelo, né, e depois ele passa a ser aqui, esse y aqui em roxo. Né, ocorreu esta variação, esse deslocamento do ponto 1 para o ponto 2. Lembrando que essas partículas estarão aqui fixas, pois essa placa aqui inferior ela é fixa. A gente pode descrever esse deslocamento como dv dt, né? Ou passando aqui dy para outro lado, dividindo, passa multiplicando, essa variação do deslocamento dessas partículas também será igual a variação angular vezes dy, né? Que é essa variação aqui em y sofrido depois do deslocamento. E essa experiência das placas nos mostra também, igualando, né, essas duas análises referente ao deslocamento da partícula, né, eu tenho dl igual a dv dt e também igual a dα dy. Elas nos mostram, fazendo um rearranjo matemático, passando aqui, né, o dy que está multiplicando passa dividindo e o dt está multiplicando passa dividindo dα. Isso quer nos dizer, isso aqui é o gradiente de velocidade du dy igual a variação angular ao longo do tempo. Ou seja, a taxa de deformação, a variação angular ao longo do tempo, é igual ao gradiente de velocidade dessas camadas ao longo de y. É muito mais fácil, gente, compreender, né? Sempre que eu mostrava para vocês aquele desenho das placas, quando a gente tinha um perfil parabólico, né? Tínhamos aqui uma placa fixa, perdão, desenhar com o mouse. E aí a gente tinha um perfil parabólico, onde a variação da velocidade, né, ocorria em y, quanto mais longe da placa eu estava, né, era maior a minha velocidade de escoamento daquela camada de fluido. Ou seja, essa taxa de deformação aqui angular é igual a essa variação das velocidades destas camadas de fluido. Então, é muito mais fácil, gente, compreender, quantificar, calcular, conhecendo essa função da velocidade. Eu sei como a velocidade varia em y. Então, eu encontro esse gradiente de velocidade. A gente vai precisar conhecer aí a função que descreve aquele escoamento, né? A gente vai derivar em função de y aquela função da velocidade, do que conhecer essa taxa de deformação. Então, era isso que eu queria demonstrar com a experiência das placas, porque quando a gente fala de a taxa de deformação do fluido é igual ao gradiente de velocidade. Né? Por isso, porque a gente pode fazer essas duas análises em função do deslocamento aí dessa partícula de um ponto para o outro, né, em função da velocidade do tempo ou do ângulo, essa variação em y depois que o fluido se desloca. E a gente vai precisar conhecer esse gradiente de velocidade para calcular essa tensão cisalhante, essa tensão de cisalhamento. Lembrando que eles são iguais, o gradiente de velocidade é igual à taxa de deformação. Beleza, só conferindo aqui se eu falar alguma coisa no chat. Vamos seguindo. A imagem que eu tentei desenhar, né, estava aqui já, então a minha velocidade, ela varia em y. Existe aquela resistência que a gente já falou, né, a viscosidade do fluido é a principal propriedade. Observe que essa força que vai atuar nessa área ali de fluido, né, essa força tangencial atuando naquela área, naquela lâmina de fluido, vai gerar essa tensão. E ela pode ser determinada através dessas velocidades aí de camada a camada, que é o nosso gradiente de velocidade, dv dt. Se
a gente tem que a tensão, né, é a força sobre a área. Então, essa nossa força aí vai ser a tensão vezes a área, tá? E lembrando que essa força que é aplicada é contrária à força cisalhante gerada pelo fluido, então a gente vai ter aí, né, resultados aí negativos, onde a gente vai apresentar em módulo, né, esse valor final. A reologia, né, é um ramo que vai estudar essa deformação. Para estudar deformação não só em fluidos, como também em sólidos, quem é o ramo que vai estudar essas mudanças, como ocorre esse fluxo, quais são as variáveis envolvidas, se é a viscosidade, se é a plasticidade, se é a elasticidade, como é que ocorre essa deformação. E aí, quando surge a lei de Newton da viscosidade. Né? Newton foi lá e classificou os fluidos como newtonianos e não newtonianos. Ele observou o comportamento desses fluidos quando gerada essa tensão cisalhante sobre eles e classificou os fluidos em, primeiro, dois grandes grupos, né, os newtonianos e os não newtonianos, depois aqueles que dependem ou não do tempo, né, aqueles viscoelásticos que não são graficados, vou falar também sobre isso, e os dependentes do tempo ou independentes do tempo ainda tem outras subclassificações. Vamos falar hoje, né, dos fluidos newtonianos, que são a maioria dos fluidos. Para a maioria dos fluidos, o que vai classificar esse fluido como newtoniano é quando a tensão gerada sobre aquele fluido, né, eu aplico uma força tangencial e gero uma tensão cisalhante, essa tensão ela vai ser proporcional à taxa de deformação. A minha tensão vai ser proporcional à taxa de deformação, que já falamos que é igual ao gradiente de velocidade. Professora? Ouve, quem fala? Assim, a gente vai usar sempre em uma única dimensão, ou a gente vai... A senhora está só, tipo, explicando para uma dimensão e vai valer para as outras, para duas ou três, como é? Não, essa análise que a gente faz do gradiente de velocidade, a variação da velocidade, ela ocorre em y ao longo de x. Tá? Mas quando a gente fala de gradiente de velocidade, a gente vai tá tratando sempre na dimensão y, a velocidade variando em y. Certo, professor. Obrigado. De nada. Tá, e aí essa tensão aqui sobre esse gradiente de velocidade é uma constante. Vou mostrar um gráfico aqui, está meio fora de ordem, já volto aqui, só um minuto. Quando a gente fala que é proporcional, né, para os fluidos newtonianos, eles vão ter esse comportamento. Né? Se eu graficar aqui tensão versus o gradiente de velocidade, que é igual à taxa de deformação, a gente vai ter valores aqui proporcionais. Se eu gero uma tensão, eu gero aqui uma deformação proporcional a essa tensão aplicada. E uma outra característica dos fluidos newtonianos, né, é que a viscosidade ela não é alterada com a aplicação da tensão. Né? Então, se o fluido, qualquer fluido newtoniano que se movimente, né, água, né, qualquer um fluido, água, óleo, ele se movimenta, mas a sua viscosidade não é alterada. É uma das principais características do fluido newtoniano. Professor, mas como seria essa alteração? Né? A gente tem alguns fluidos que são classificados como não newtonianos, e quando gera uma tensão sobre esse fluido, ele vai se deformar. Alguns fluidos de perfuração, algumas suspensões coloidais, né? Ou se eu gero uma maior, uma menor tensão, altera essa viscosidade, e a deformação dela não é proporcional à tensão gerada. A gente vai ter aqui no lugar dessa linha azul, eu vou desenhar aqui com esse. A gente vai ter, né, comportamentos
não proporcionais a essa tensão gerada, né? O que difere aí os fluidos newtonianos dos não newtonianos. Voltando aqui, que eu tinha passado. E dentro desses fluidos newtonianos, né, vai ser a viscosidade que vai impor essa proporcionalidade entre a tensão e o gradiente de velocidade. Então, essa viscosidade aqui, que é uma constante, né, ela vai ser a principal responsável aí por a diferença desse comportamento aí de um fluido newtoniano para o outro, que é, né, chamada de coeficiente de proporcionalidade. Sigam tomando muito cuidado com as unidades, tá? Às vezes tem umas unidades, a gente vai fazer os exercícios aqui com as unidades não tão habituais, né? E tome muito cuidado também na hora da gente buscar lá as nossas propriedades do fluido, como viscosidade. Aqui a gente está falando de viscosidade dinâmica, tá? Lembrem que tem a viscosidade também cinemática, tratando aí de unidades, as mais habituais aí de viscosidade dinâmica, né? Pascal vezes segundo, centipoise. A unidade aqui do nosso gradiente de velocidade, né? Se a gente tem aqui velocidade, que é metro por segundo, dividido pela distância, que é metro, né? Então, a gente vai ter essa unidade aqui de 1 por segundo. Então, tome muito cuidado para numericamente a gente não chegar em valores aí irreais. É assim que a gente calcula essa tensão cisalhante. Né? Em Y, como vocês podem ver, né? Cadê? Eu mostrei isso aqui. Como vocês podem ver, a velocidade aí ela vai variar em Y. Não importa se a gente tiver, né, um canal muito largo, essa velocidade ela vai seguir variando em Y. Se a gente tiver uma tubulação, ela vai variar em função do raio, né? Mas que se a gente pensar no sentido Y, ela pode ser espelhada para todos os outros sentidos. A unidade aí mais usual que a gente vai falar de tensão é Pascal, como eu já disse, do gradiente de velocidade é 1 por segundo. A gente pode também calcular essa viscosidade, né, se conhecermos a tensão e o gradiente de velocidade. E não confundam a viscosidade absoluta com a viscosidade cinemática. Né? Mais uma vez eu digo, que difere, vai diferir aí uma da outra, vai ser as unidades que a gente vai precisar prestar bastante atenção. Pergunta, gente? Tranquilo? Podemos já começar a exercitar? Pegaram já a calculadora? Vamos. Beleza, Yuri. A gente vai ver algumas situações aqui, né, diferentes, porque eu já mostrei uma distribuição de velocidade no perfil linear, já mostrei no perfil parabólico. E vocês podem se questionar, professora, e qual é o perfil mais usual? O parabólico. A gente vai usar o perfil linear quando a gente tiver uma pequena espessura de camada de fluido, né? Ou quando a gente considera, desprezar ali aquele perfil parabólico, considerar linear, não vai causar um prejuízo à interpretação do escoamento do fluido, né? Mas geralmente se adota para pequenas distâncias, né? Pequenos y aqui de camada de fluido. Quando a gente tem um perfil linear, a gente pode dizer, né, sem medo de errar, que a nossa função aí vai ser uma função da velocidade em y, aqui a velocidade vai variar em y igual a y mais b. Né? Ou seja, o nosso gradiente de velocidade, quando a gente derivar, né, essa função, a gente vai ficar com uma constante. Né? A y vai ficar a, b uma constante, zero. Então, o que acontece é que esse dv dy, né, ele vai poder ser substituído
pela velocidade daquela placa ou do escoamento que está gerando a tensão cisalhante, dividido por essa espessura aqui de fluido em Y. Então, para um perfil linear, essa tensão, né, que vai ser a viscosidade vezes a variação da velocidade em Y, pode ser facilmente reduzida para a viscosidade vezes a velocidade dividido pela espessura de camada de fluido. Vamos começar fazendo os exercícios para linear, depois a gente começa a melhorar para o perfil parabólico. Né, para o perfil parabólico, a gente vai ter uma função aí de segundo grau, né? A gente vai precisar derivar essa função ou conhecer essa função que descreve esse escoamento. Começar com esse exercício, vou começar pelo mais facinho, já a gente começa a melhorar. Uma chapa fina, né, de dimensões de 20 por 20, né? Observem que como ninguém ganhou valendo do final da aula passada, tá? Eu vou fazer uns valendos aí na aula de hoje. Deixa eu já até anotar aqui. Vou fazendo as resoluções de exercício. 28 do 10, P4. Então, essa chapa fina, né, de 20 por 20, então ele está falando dessa chapa aqui fina, é puxada horizontalmente, né? Observe que tem uma força aí, indicando uma força que puxa ela horizontalmente, com uma velocidade de 1 metro por segundo, sobre uma camada de óleo de 3,6 milímetros de espessura. Então, observe que tem 1 milímetro acima, 2,6 milímetros abaixo. Essa superior aqui está fixa, e essa inferior aqui está em movimento a 0,3 metros por segundo. Ele diz que a velocidade de cada camada de óleo varia linearmente, isso também está demonstrado aqui na nossa imagem. Ó, varia linearmente. E vamos calcular primeiro a força que precisa ser aplicada sobre essa chapa, né? Então vamos olhar só para essa parte aqui superior. E ele dá a viscosidade do óleo de 0,027 pascal vezes segundo. Vamos lá, vamos calcular a força. Né? Se ele quer a força, a gente precisa calcular a tensão. Né? A força vai ser a tensão vezes a área. Se a gente tem um perfil linear, então a gente pode facilmente substituir isso aqui por V dividido por E, que é a espessura, né? Ou V final menos a inicial dividido pela espessura, até porque na parte inferior a gente tem um movimento também na placa inferior. E vamos calcular então a força, que é a tensão vezes a área. Dá um tempinho para vocês calcularem. Eu vou contar os 2 primeiros por exercício, tá? Os 2 primeiros certos. Então, todo mundo pode ir colocando. Eu conto os 2 primeiros certos para esse, depois os 2 primeiros certos para o outro. Vamos lá, vamos calcular essa força.
Eita, que Yuri foi rápido. 1,08 newtons. João, 1,62. Newtons também, gostei de ver. Estão trazendo já a unidade. Mais alguém? Rafael também 1,08. Vamos lá. Observe que a gente tinha já a viscosidade, né? A unidade aqui, né? Já na unidade homogênea e metros Pascal é Newton por metro quadrado. Tá? Então, a gente tinha a velocidade da placa, que é 1 metro por segundo. Essa placa aqui, ela está fixa, né? Se ela está fixa, essa velocidade aqui é zero. A espessura da camada acima da placa de 1 milímetro e a área da placa que gera essa tensão de 0,2 vezes 0,2. Então, isso vai resultar aí numa força de 1,08 newtons. Professora, Oi. a senhora pode explicar só essa passagem aí da tensão igual lá em cima, que é Aqui? do preto para o vermelho lá, que essa passagem aqui fica VF menos VI sobre Epsilon. Não entendi essa passagem, não. A gente está falando de um perfil linear, né? Então, se esse perfil é linear, como eu expliquei aqui anteriormente, né, a derivada de uma função linear vai ser uma constante. E aí a gente, já que essa é uma constante, a gente vai trabalhar aqui apenas com essa variação aqui de velocidade, né? Eu estou trabalhando com a variação de velocidade porque a gente tem aqui na parte superior uma placa que se move e uma placa fixa. Se a gente tivesse apenas essa região onde você tem apenas uma velocidade, a gente poderia colocar a velocidade dividido por E, que é a espessura de fluido. É porque a gente está tratando de um escoamento linear. Como ela tem uma placa que se move aqui, por isso que eu coloquei velocidade final menos a inicial. Né? Mas esse gradiente de velocidade para uma função linear se torna uma constante. Melhorou? Sim, melhorou. Melhorou. Quando a gente falar de um perfil parabólico, né, aí a gente vai ter que derivar aquela função, ou em função de y, ou em função do raio, mas quando é linear, a gente pode facilmente trabalhar assim. Yuri perguntou se na prova eu quero que coloque o passo a passo das contas. Pedrosa, vamos supor, nessa questão, né? Se vocês me trouxessem isso aqui, né? Não precisaria me trazer toda essa parte de que atenção, eu estou mesmo fazendo essa parte aqui, a primeira linha, só para fixar o conceito que a gente está falando. Né? Mas na prova, até a partir daqui, né? Se eu não pedir desenvolvimento de fórmula, é só desenvolvimento matemático, a partir daí, aplicando, eu conseguindo entender onde vocês, né, aplicaram, já tá ok. Vamos para a segunda parte. Na segunda parte, ele pede na região inferior. Né? Então, na região inferior, ele está tratando aqui desta região aqui. Certo? Então, vamos fazer essa mesma, obter essa força, porém agora na região inferior.
Observe que na região inferior essa placa aqui, ela se movimenta também a uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Obrigada, Yuri. Obrigada, Ayrton. Bom te ver, Ayrton. Júlia também. Vamos lá. A gente está falando aqui, né, dessa força aqui gerada na parte inferior. Então, Yuri, a questão que a gente precisa observar aqui é que a gente tem essa placa se movimentando no sentido contrário. Então, o que acontece? A gente vai ter 1 metro por segundo da placa aqui central, se movimentando da esquerda para a direita, né? Menos 0,3, né? Pois ele está se movimentando da direita para a esquerda, essa placa inferior. Né? Então, logo a gente ficaria 1 menos mais 0,3. Tá? Que dá 0,54. Seria isso que você tinha perguntado, ou você tinha considerado a força menos 0,54? Essa consideração dos movimentos contrários, né? A gente faz aqui na nossa velocidade. Tranquilo? Professora, pode explicar novamente essa parte? Que eu também tinha ficado negativo. Sim, sim. Sim, Yuri, tipo, é como se você tivesse nessa placa aqui puxando, né, central, se você tivesse várias placas ali em movimento, né, é óbvio que eu vou ter que ter uma força, né, gerando esse movimento. Né, não, elas não estão livremente. Né, eu aplico uma força e ela se movimenta, não só pelo movimento do fluido. Nessa placa inferior aí, ela vai estar se movimentando por não só pelo deslocamento do fluido, não. É por isso que ela está no sentido contrário, não livremente, que eu queria dizer. Né? Essa parte do negativo, só reforçar aqui e apagar, a gente tem a essa velocidade, né, que ela está sendo responsável por essa tensão aí sobre tanto a parte inferior quanto a superior do fluido. Então, tem a velocidade dessa placa, aqui, menos, né, já que a variação da velocidade, menos esse sinal daqui fica negativo, porque essa placa está se movimentando neste sentido, no sentido contrário. Eu não sei se é isso que vocês estão me perguntando em relação a ficar negativo, é isso, gente? Que aí ela fica com sinal negativo, e a gente vai ficar com o valor de 0,54 positivo. No caso, nesse caso, o que valia mesmo era como se fosse a velocidade de uma placa relativa à outra, né? E uma dizia outra para um Porque lado e outra essas duas placas se elas estão somava. gerando a tensão e fazendo com que essa distribuição de velocidade seja dessa forma. Eu não vi quem falou, mas não sei, respondi.
Foi eu que falei. Eu tô dizendo que pelo que eu entendi, o que importa mesmo é a questão da velocidade aí. Então, se A uma placa. velocidade, né, que vai gerar essa tensão cisalhante, que é quando É, o fluido se movimenta. porque, digamos que a velocidade relativa, uma placa relativa à outra, vai ser a soma de uma para um lado com a outra para o outro. Sim, e aí a gente vai acabar ficando com 1 mais 0,3. Se elas estivessem no mesmo sentido, né, aí seria 1 menos 0,3. Entendi. Era esse jeito aí. Pedrosa, eu te respondi também, que é outra placa para que ela esteja se movimentando no sentido contrário, né? Eu preciso de uma outra ação sobre ela para que ela se movimente no sentido contrário. Beleza. Mais perguntas, gente? Podem perguntar. É bom que a gente discute e pense em toda a questão. De nada. Eu só anotei todo mundo. Júlia Santos e Ayrton Cavalcante. Então vamos lá. Ó, tem esse outro exemplo aqui que também é um exemplo de um escoamento com perfil linear, tá? Vou deixar ele para vocês fazerem, mas já ressalto que a resolução dele também tem lá no nosso Instagram, a resolução completa dele, certo? Da mesma questão. Então, deem uma olhadinha, façam, tentem fazer. Em caso de dúvida também, ela está respondida lá no Instagram da disciplina. Vamos fazer essa 3. Essa questão 3, ele fala que um viscosímetro de 2 placas. Observem aqui. Tem essas 2 placas. O viscosímetro de placa, gente, é um tipo de viscosímetro, né, que afere aí a viscosidade do fluido pelo movimento ali relativo às placas, ao fluido durante a sua passagem. Existem vários tipos, na verdade, de viscosímetro. Esse é um deles, o viscosímetro de placas. E na figura ele mostra aí a área, né, a força aplicada e a velocidade aí de escoamento. O que ele pede primeiro é determine a viscosidade absoluta do fluido em libra-força vezes segundo por pé ao quadrado. E na letra B, depois ele pede que a gente verifique na tabela de fluidos qual que mais se aproxima. Então, quando foi questão de prova, eu pedia para que vocês encontrassem o valor da viscosidade e, por meio daquela tabela que a gente tem de fluidos, né, dissesse qual era o fluido mais próximo ali daquela viscosidade. Ele dá a força, tem algumas informações que ele dá aqui, que é a força em libra-força, a velocidade em pés por segundo, a área em pés ao quadrado e a espessura aqui, que é a distância de uma placa para outra, de 0,5 pés. Como ele não destaca se esse perfil é ou não parabólico, né, a gente pode considerar que a tensão, né, vai ser a viscosidade vezes aí a velocidade dividido por essa espessura de fluido. Né? Se ele deu a força, então será a tensão vezes a área. A gente consegue obter a nossa viscosidade. Eita, quase não ficou uma seta e quase não ficou uma interrogação. A gente consegue obter essa viscosidade, tá? E depois encontrar qual é o fluido que mais se aproxima. Vamos lá. Vamos na massa, vamos fazer, né? Como a gente só tem aqui uma velocidade, né? Vai ser a velocidade final de 3 pés por segundo. Posso até... A velocidade inicial seria aí 0, né? Considerando um perfil aí linear. A gente tem a força,
tem esta espessura e tem a área para encontrar, então, essa viscosidade, que é a viscosidade dinâmica. Vocês estão com problema de internet, gente, por aí? Toda hora eu vejo. Alguém saiu, alguém entrou. Aqui tá normal. Vira e mexe, eu vejo alguém saindo e entrando, saindo e entrando. Vamos lá. Certo que a gente já está trabalhando aí com algumas outras unidades. E a unidade, Pedrosa? Faltou a unidade. 0,00025 centavos, brigadeiros, litros. Olha quanta coisa pode ser 0,00025. Mas põe a unidade. Menos 4, né? Oi? 10 elevado a menos 4, é isso? 2,5 vezes 10 a menos 4, sim. Ou 0,00025. É, por isso. É porque eu só enxerguei o 4, aí deu 25 mil. Ah, não, menos 4. Menos 4. Pronto, agora dá para ver melhor. 2,5 vezes 10 a menos 4. Libra força vezes segundo por pé ao quadrado. Sim, sim, sim. Perfeito. Se a gente precisasse olhar na tabela, abram lá aquela tabela. Nossa tabela de bolso. Aqui da disciplina. Diante desses fluidos aqui, qual é o que mais se aproxima? Peraí, qual foi o valor que deu? 2,5 vezes 10 a menos 4, libra força vezes segundo por pé ao quadrado. É amônia, né? Amônia, 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 amônia. Ainda mais, ainda mais. Freon 12, ainda mais, ainda mais. Nenhum dos dois, pessoal. Nem amônia, nem o freômetro. Ótimo vocês terem dito essas duas respostas. Por quê? Olha a unidade da nossa tabela. Eu tava vendo, nenhum tá batendo não, né? Com a resposta. Eu tava procurando aqui unidade para saber. Quilograma por metro segundo, que é igual a Pascal vezes segundo. Ou seja, para comparar nessa tabela, a gente negativo. Pegadinha era se não tivesse a unidade. Para a gente comparar com a tabela, a gente vai ter que transformar primeiro. Vocês gostam, né? De dizer que eu coloco pegadinha. O que é tururu? É que tem umas gírias. É a música do Naruto, professor, quando começa a tocar lá. Ah, sim! Aí, né? Obrigada por traduzirem, gente. Eu nunca vou esquecer um aluno, ele soltou uma gíria no semestre passado, que a gíria aqui, por exemplo, para a minha região,
é meio que um xingamento. Aí eu falei, menino, mas você não pode falar isso durante a aula, não. Eu falei, por que, professora? Aqui pra gente o significado disso é aí esculhambou tudo. E aí eu sempre pergunto agora, quando eu vejo. Tem que ter cuidado o local que você vai falar alguma coisa. Não, mas era porque eu nunca tinha visto mesmo. É questão de costume de vocês. É um negócio que vocês falam que é bem engraçado, gente. Aí canaiou tudo, tá ligado? É um negócio desse, né? Um negócio que vocês falam que é bem engraçado, assim. No final da aula, a senhora fala aí que eu fiquei curioso agora. Eu sempre já falei, negócio de, tipo, esculhambar, que era, aí canaiou tudo. Não existe isso, não? Aí existe. Existe, professor, isso aí é de boa. E aí, só tem que ir pra gente, tipo, meu menino fala isso, não, mas não fala isso durante a aula. Eu já falo tranquilo, por isso que pode falar gravando. Então, sem tururururu. É isso mesmo, Alisson. Aí que eu entendi depois que a professora agora bagunçou foi tudo, né? E era alguma coisa de transformação de unidade também. Vamos transformar agora, tá? Desta unidade aqui para Pascal vezes segundo, que é para a gente chegar, que é a mesma coisa que Newton vezes segundo por metro quadrado, que é igual a quilograma por metro segundo, que é a nossa unidade da tabela. Aí sim a gente vai poder encontrar o fluido. Isso é uma questão de prova, que teve gente que escreveu amônia. Foi uma chuva de amônia, literalmente, na prova. Aí pegando aí os fatores de transformação, ó. A gente vai transformar aqui de libra força para Newton e de pé ao quadrado para metro quadrado, usando os fatores de conversão certinhos, né? E aí vai dar 0,0. Vamos considerar 1,2 vezes 10 a menos 2. Aí sim a gente vai poder ir lá e olhar na tabela o que mais se aproxima. 1,2 vezes 10 a menos 2 Pascal vezes segundo. Vamos lá olhar o que mais se aproxima. 1,2 vezes 10 a menos 2. Agora eu entendi porque é pegadinha, né? Porque ele pede em uma unidade para ter que transformar para outra, né? Aí diz que. Na verdade, a tabela que a gente está olhando é uma tabela que está em outra unidade. Então, a gente tem que transformar na unidade, né, que está na tabela para a gente achar o fluido. Isso mesmo, Pedroso. O que mais se aproxima é o etileno glicol. Apesar de estar longe ainda, mas ainda é o que mais se aproxima. Né? 2,14 e outro era 1,2 vezes 10 a menos 2. Tranquilo, gente? Não é pegadinha, sem turururu. Então, prestem bem atenção. Olha o quanto eu reforço para vocês prestarem atenção também nas unidades. Daqui a pouco eu nem vou estar mais falando sobre isso. A gente já vai estar fazendo as questões e já vai indo. Já tem que ser a primeira coisa. Bater o olho. Já fez essas transformações, já analisou. Ainda estou aqui, ó, segunda semana de aula. A gente ainda vai dando esses start em vocês. Depois, vai pegar no embalo. Então, aqui seguindo lá na nossa tabela, seria o etileno glicol. Vamos fazer uma agora com perfil parabólico, né? Porque nem tudo vai ser linear, nem tudo vai ser assim, né? Tranquilo e suave. A gente vai ter também perfis parabólicos, né? Onde a gente tem aí a nossa função genérica aí de segundo grau,
onde a velocidade vai variar em y igual a y ao quadrado mais by mais c, né? Mais simples aí delas. E a gente vai ter, sim, que derivar essa função da velocidade para multiplicar com a nossa viscosidade dinâmica e encontrar essa tensão, né? Cada perfil parabólico pode ter a sua função, né? Que vai exigir também que vocês lembrem aí, né? De derivada, vai exigir algumas atenções a mais de base de outras disciplinas. Eita, deixa eu só apagar isso aqui. Então, vamos começar fazendo essa questão. Já estava toda arriscada. Meu Deus. A minha capacidade de rabiscar tudo aqui. Então, vamos lá. Já dá para ver que a gente tem um perfil parabólico, né? Essa questão fala que em regiões no conduto circular, quando o escoamento está plenamente desenvolvido, o perfil de velocidade para o escoamento laminar é dado pela equação em destaque. Então, aqui ele já dá essa equação desse perfil parabólico, né? Sempre que vocês ouvirem esse termo plenamente desenvolvido, né, é porque já se atingiu a velocidade máxima. A gente até comentou na aula passada, nos condutos circulares a velocidade máxima é no centro, né? A antecipação de energia das paredes até o centro. Se você atinge a velocidade máxima, né, significa dizer que a sua tensão foi a mínima, lembrem disso, né? Aqui nas paredes eu tenho a tensão máxima, logo a velocidade mínima. No centro temos a tensão mínima, logo a velocidade máxima, né? E essa equação aqui, a velocidade, aqui variando em função do raio. O raio é, esse Rzinho aqui, é do centro, onde a origem aqui é no centro, 0, até a parede. Rzão é o raio do tubo, né? A gente vai ter aqui o diâmetro, o raio, a metade desse diâmetro. Rzinho é a distância radial do centro do tubo, né? Do centro, 0, até a parede. V máximo aqui é a velocidade máxima aqui no centro. E ele pede a força aqui junto à parede. Junto à parede, observe que a posição, né, saindo do centro, que é 0, até a parede, tem o valor do raio. Ele poderia pedir a força, gente, em qualquer posição. Em qualquer posição saindo do centro. Então, se ele dá que o raio aqui é 0,08, ele poderia pedir a força aqui em 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06. Só tem que ele pede aqui na parede, quando a posição é saindo do centro até a parede, igual ao raio. O comprimento desse conduto é de 15 metros. A velocidade máxima é de 3 metros por segundo e a viscosidade dinâmica é de 0,0010 kg por metro segundo. As unidades aí já estão homogêneas, não vamos precisar transformar. E ele dá a área, né? A área que vai ser a área de um cilindro. Se ele quer encontrar a força, a gente vai fazer tensão vezes a área. Vamos lá. Força é a tensão, ó, tensão, viscosidade vezes dV/dr. Esse aqui tinha perguntado, é que às vezes não aparece para mim o nome. Então, aos poucos eu vou gravando a voz. A gente tinha perguntado, professora, vai ser só em função de y, né? Então, a gente tem aqui a velocidade variando em função do raio, né? De Rzinho aqui. Primeira coisa, vamos derivar a nossa função. A gente precisa encontrar quem é dV/dr. Ó, aqui é a nossa função. Já substituí aqui V máximo, que é 3 metros por segundo. Vou fazer aqui a distributiva. Tá? Então, vamos ficar com a velocidade
varia em R igual a 3 metros por segundo menos 3 metros por segundo vezes Rzinho ao quadrado por Rzão ao quadrado. Vamos derivar isso, se eu estou falando que a velocidade varia em Rzinho, né? Só derivar aqui R ao quadrado, que será 2R. Isso é uma constante. Vai embora, vamos ficar com menos 3, 2R por R ao quadrado. Tudo bem até aí, né? Derivada simplesinha. Todos aqui comigo ainda? Sim, professor, tudo ok. Beleza. Vamos encontrar força. Para continuar no semestre todo. Que assim seja, mas vamos estudar. A força, e pessoal, é bem importante, porque às vezes essa interpretação que eu vou fazendo aqui junto com vocês durante a resolução, né, torna simples, né? A gente está pensando, eu já estou expondo aqui essa interpretação. É bem importante que vocês façam, né, e tentem fazer em casa, tirem dúvida, venham um atendimento, venham uma monitoria. Porque essa questão, principalmente, ele pede que determine a força junto à parede, né? Então, a gente tem que fazer essa interpretação, que junto à parede, Rzinho é igual a Rzão. Né? Essa posição aqui seria a posição total aqui, que é o raio. A gente vai fazer a viscosidade, a derivada, né? Substituindo aqui onde tem Rzinho, 0,08. Peraí, a senhora pode repetir? Que ele pede a força. A gente vai pegar a diferença, é? Não, Rzinho, ele não quer a força junto à parede? Junto à parede, o valor de Rzinho, né, do Rzinho aqui minúsculo, que é a distância aqui radial, né, do centro até a parede, vai ser o raio total. Poderia pedir em qualquer posição, encontre a força, né, 0,2 metros distante do centro. Né, Rzinho seria 0,2. Ou encontre a força 0,2 metros distante da parede. Então, se eu faço distante da parede 0,2, Rzinho seria 0,6, que é do centro até aquele ponto onde ele quer a força. Melhorou? Sim, entendi, professor. Yuri, aí foi ótimo. Já usou o nosso assunto para uma oração, quase. Vai estar, estudar, treinar, exercitar. Quero números, quero valores, quero resultados dessa força. Perfeito, 0,57 newtons. Trazer as unidades, pessoal. Ó, essa unidade aqui é a mesma coisa que Pascal vezes segundo, né? Então, por isso que a gente chega aí na unidade de força em Newton. Todas as outras unidades estão homogêneas.
Aí chegaremos aí em 0,57, bem aproximado, menos 0,56548 newtons. A área vai ser a área do cilindro, né? A água aí escoa nesse cilindro, a área aí de 2 πrl. Perguntas, pessoal? Vai conseguir mais, né? Chegou o resultado, não foi? Vamos lá. Vamos que ainda está tempo de fazer mais uma. Podemos, todo mundo conseguir encontrar o resultado de 0,56. Não, fiquei quieta para ver se alguém falava, eu escrevia mais alguma coisa. Cai não, tô aqui. Sigo firme e forte. Vamos fazer mais um de perfil parabólico. Vamos lá. Eita, que essa também está toda arriscada. Eu risco tudo aqui. Deixa eu só parar aqui, pessoal. Estou dando aula, vou me empolgando aqui. Vamos lá. Assumindo o diagrama de velocidade indicado na figura, em que a parábola tem o seu vértice a 10 centímetros do fundo, a viscosidade aqui é de 400 centipoise, viscosidade dinâmica. Na letra A ele pede, calcule o gradiente de velocidade, o que ele quer é o dv dy, sendo o atrito do fluido com o ar desprezível. Então, observe essa figura. Nessa figura aqui eu tenho uma placa fixa, né? Eu tenho uma lâmina de fluido aqui, esse fluido está se movendo sobre essa placa fixa. E ele fala que o atrito aqui com o ar é zero. Tem ar aqui, e que o atrito com A é zero. Se ele está dizendo que o atrito com A é zero, né, a tensão, então, é zero. Não tem um atrito, não tem tensão da lâmina de fluido com o ar. Por isso que ele escoa aqui na superfície com uma maior velocidade. Depois ele pede para que a gente calcule a tensão de cisalhamento para um y igual a 5 centímetros. Então, ele quer a tensão aqui no centro, né, dessa lâmina de fluido. Então, ele quer saber a tensão aqui, nesta porção, né, nessa posição, perdão. O y aqui, ele sai do solo para cima, né? Então, aqui é 0 e aqui é 10 centímetros. É também bem importante a gente verificar essa posição, de baixo para cima, de cima para baixo, a depender da parábola. Mas, para que a gente encontre a tensão, a gente precisa do gradiente de velocidade. E para que a gente encontre o gradiente de velocidade, a gente precisa da função. Não tem a função
Então, uma outra situação é que a gente precisa encontrar a função que descreve esse escoamento, para daí sim a gente encontrar o gradiente de velocidade e a tensão. A gente já sabe que ela é parabólica, né? Tem um perfil aí parabólico. Todas as informações estão sendo dadas na imagem, né, e na questão, para que a gente encontre essa função. O que a gente precisa é lembrar que o perfil é parabólico, então vamos usar a nossa função genérica aqui, né, AY ao quadrado mais BY mais C. Antes disso, vamos tornar a nossa unidade homogênea. Ó, ele está dando a viscosidade em 400 centipoise. Né? Não vamos usar em centipoises, vamos usar aí Pascal vezes segundo. Então, um poise aí equivale a 0,1 Pascal vezes segundo, que é a mesma coisa que quilograma por metro segundo. Tá? Vamos transformar isso aqui. Centipoise para poise. Poise é a unidade de viscosidade, tá, gente? E de poise para Pascal vezes segundo. Primeira coisa, vamos tornar as unidades homogêneas. Isso daqui vai ser 0,1 metros. Tá? 10 centímetros. Para que a gente possa começar de fato a nossa questão. Primeiro deixando essas unidades homogêneas. Depois disso, vamos usar as nossas condições de contorno para encontrar quem é A, quem é B e quem é C. O que é que vocês enxergam nessa figura? O que é que a gente pode tirar de informação dessa figura? Quando y for zero, quanto é a minha velocidade? Zero. Quando y for 0,1 metros, quanto é a minha velocidade? 2,5. Quando y for igual a 0,1 metros, quanto é a minha tensão? Se o atrito do fluido com o ar é desprezível aqui na lâmina, a minha tensão lá na lâmina de fluido também é zero. Compreende esse conceito de tensão ser zero, gente, lá na lâmina de fluido? O atrito é desprezível. Se não há atrito, não tem tensão. Por isso a gente alcança a velocidade máxima. Pronto, agora vamos encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Vamos substituir aqui, ó, na nossa função genérica, onde tem Y e a nossa velocidade, aí C é igual a zero, né? Sem muitas complicações. Isso da primeira condição de contorno. Vamos para a segunda condição de contorno. Quando y for 0,1 metro, a velocidade é 2,5. Se eu já sei que é zero. Terceira condição de contorno. Vamos guardar essas informações aqui. C é zero. 2,5 é igual a vezes 0,1 ao quadrado, mais B vezes 0,1. Terceira condição de contorno.
Quando y for igual a 0,1, a tensão é igual a zero. Eita. Deixa eu apagar a metade aqui. As coisas que eu risco. Sempre esqueço de colocar, marcar anotações. Então, já trouxemos para cá aquelas duas informações que obtivemos com a primeira e segunda condição de contorno. Lá na lâmina de fluido, a tensão é igual a zero. O que é que a gente vai fazer com essa informação? Estou dizendo, olha, que esse valor daqui é zero. Mas pensem comigo. Vamos ver se alguém colocou alguma coisa no chat. A minha viscosidade é 0,4 Pascal vezes segundo. Ela é uma constante. Uma fluido newtoniano, é constante. Para que isso aqui dê zero, o meu gradiente de velocidade terá que ser zero. 0 vezes 0,4 vai dar zero, que é o valor da nossa tensão na lâmina de fluido. Mas a gente ainda não tem essa função, né? Então, a gente vai trabalhar com a derivada da nossa função genérica. Olha lá. dv dy é igual a zero, a derivada de AY ao quadrado mais BY mais C será 2AY mais B. Estou dizendo aqui, isso daqui é igual a zero quando y for igual a 0,1. Y igual a 0,1. Na lâmina de fluido, a tensão é zero. Então, vamos guardar também isso daqui, de que 0,2A mais B é igual a zero. Agora, a gente vai juntar tudo isso que a gente encontrou e vai encontrar quem é A e quem é B. Quero o valor de A e B. Observe que eu sempre ainda preciso encontrar o gradiente de velocidade. O que ele pediu era o gradiente de velocidade. Tudo isso que a gente fez até o momento foi para encontrar a função que representa esse escoamento, para depois encontrar o gradiente de velocidade. Quero o valor de A e de B. Vamos lá. Só encher minha garrafinha de água, 2 minutos, enquanto vocês encontram A e B. E eu retorno para a gente terminar essa questão e finalizar a nossa aula.
Ninguém nem calculou nenhuma resposta no chat. Professora, Aí, deixa eu botar os o pontos. meu A deu menos 25 e o B 50. Não foi menos 250, não? Não faltou um zero aí no A, não? Isso. Menos 250 e B 50. 50. Uhum. Isso mesmo. Júlia aí também participando. Itamar deve ter sido algum sinal aí. Elevou ao quadrado? Lembrou de elevar ao quadrado aqui, Itamar? Esse quadrado, acho que teve um aluno que fez sem elevar esse Eu nem sei, quadrado. o som não tá me pegando aqui. Eu acho que eu vi que tava muito feio o negócio aqui. Refaz que dá o A menos 250 e o B 50. Chegamos na metade, né, dessa questão que a gente já achou quem era A e quem era B. Né? Podia ser por substituição, gente, como vocês preferissem. Tá? Mas o A dá menos 250 e o B 50. A gente vai substituir aqui. C a gente já sabe que é zero. E já encontramos a nossa função. Nossa função. Ele quer o gradiente de velocidade. Agora a gente vai derivar aí essa função que a gente encontrou, né? Y ao quadrado vai virar 2y. E aqui, 50y, a gente vai ficar com mais 50. Esse é o gradiente, dá para ficar mais bonitinho, né? O gradiente de velocidade. Então, lembre que a gente fez para o perfil linear, fizemos para o perfil parabólico, quando já era dado a função. No perfil linear também encontramos a viscosidade do fluido. E tivemos uma situação também onde a gente tinha que encontrar a tensão para depois, ou encontrar a função para depois obter a tensão, o gradiente de velocidade e a tensão, que é o que é pedido na letra B. Questão boa, viu, gente? Treinem. Pelo menos não teve a mudança lá de unidade, né? Como Minimizam dizer, uns errinhos, né? não, até que teve na viscosidade, lembra? Estava em 100 e coisas. Pode crer, nem lembrar mais. A viscosidade lá no início estava em 100 e coisas. Vamos para a letra B, que ainda dá para fazer a letra B. Isso, Yuri. Se chegar a gravação, eu vou pôr lá no YouTube. Professora, aqui Oi, hoje oi. eu tive um contratempo, eu cheguei um pouco atrasado. Eu vi, Natanael, eu vi quando você chegou aqui, ia dar boa noite, mas acho que eu estava no meio. Pode falar. Eu nem quis interromper muito. Não, Essas fórmulas são disponibilizadas no slide? Quais? A parte da força? Sim, Força sim. vezes... Tensão, vezes a área, sim, estão todas lá. No início, quando eu fiz a demonstração. Vai ter lista? Sim, já a lista 2 é desse assunto, tá lá no CIGA.
Mas vai ser que nem aquela outra Forms? Ou vai ser... Não. Tem as nossas listas de fixação, certo? Que eu sempre coloco lá. Nessa lista aqui. Cadê? Essa lista. Lá no cigarro. Deixa eu ver se já deslogou aqui, que às vezes desloga rápido. Tem um fórum, tá? A respeito desse conteúdo também. O fórum é extra. E lá no cigarro. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. T4. Essa lista 2 aqui é desse assunto, que é de fixação, vários exercícios, questões antigas de prova, ó, lista 2. Para vocês exercitarem. Nos slides também tem mais exercícios, tanto nesse quanto nos passados. Né? Tem, ó, questão aqui. Ó, e tem até essa. Eu esqueci de tirar da lista. Questão aqui de tensão. Ó, parecida com a que a gente fez agora. Aí ela já está com gabarito, toda gabaritada para vocês treinarem. Tá bom. Vou aproveitar o final de semana para rever a aula e Aproveita. dar uma treinada. Teve assunto novo? Teve esse, que era campos de tensão e tensão de cisalhamento. Entendi. Vamos fazer a letra B para concluir, tá? Eu faço um reforçozinho do que eu falei, né? Ok, agradeço. Eu tinha errado só o sinalzinho, cara. Veja o destaque todinho. Arrumou, Itamar? Arrumou? Foi só o sinal Itamar aqui, que quando falou? eu fui achar o B. Eu fui achar o B em função de A, eu esqueci o sinal, para ficar menos 0,2 A. Foi só um sinal, mudou de 83 para 250. Cuidado, pelo amor de Deus. Ó, pessoal, a letra B, ele pede atenção de cisalhamento. Então, de acordo com a lei de Newton, né, Newton disse, olha, para fluidos newtonianos, a tensão é obtida, né, igual a viscosidade vezes o gradiente de velocidade. A gente já encontrou quem é A, quem é B, quem é C. Já encontramos esse gradiente de velocidade e ele quer para a posição central, quando y for igual a 5 centímetros, né, ou seja, 0,5 metros. Então, vamos substituir aqui o nosso gradiente de velocidade, que é igual à taxa de deformação, tá? Multiplicar com a viscosidade para obter a tensão. Né? Se ele quisesse encontrar força, era só multiplicar pela área. Então, a unidade aqui de viscosidade, 0,4 pascal de segundo, é quando y for igual a 0,05, nesta posição, a tensão vai ser 10 pascal. Isso, meninos, assiste, reforça, refaz os exercícios, tem mais exercícios também nos slides. Eu vou postar também um vídeo com mais resolução desses exercícios, desse conteúdo também. Fiquem tranquilos, estudem, aproveitem aí, terça-feira que vem a gente não tem aula, né, feriado, mas eu vou postar esses vídeos para que vocês não esqueçam de mecânica dos fluidos, sigam estudando. Lembrem, nossa prova é 18 de novembro, quando a gente piscar, chegou na prova já, então não acumulem assunto. Vou passar a lista de presença aqui no chat, não deixem de assinar. E obrigada pela presença, bom final de semana, bom feriado, aí aproveitem descansar, estudar, né, assim puder. E obrigada pela presença.